Olha, você por acaso já ouviu falar do Setembro Verde? Essa é uma palavra e é uma campanha muito importante que fala sobre a prevenção ao câncer de intestino. E é justamente para falar sobre esse tema que nós convidamos o Dr. Sandro Reichel, ele que é oncologista, para falar sobre os sintomas, diagnósticos e também tratamentos para esse problema aí de saúde, né? Doutor, seja muito bem-vindo aqui no Ver Mais, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. É importante que a gente leve sempre muita informação, né? Porque às vezes, ao menor sinal, a gente realmente precisa estar fazendo exames para que haja um diagnóstico precoce ou até que a gente possa tomar atitudes na nossa vida que previnam a doença, né? Realmente é por isso que essa campanha pela Sociedade de Proctologia que começou e todas as outras sociedades médicas abraçaram, justamente é para incentivar a procura médica para prevenir um dos tumores mais comuns da nossa região, o câncer de intestino, sigmoide e reto, né? Então, muitas vezes o paciente tem sintomas e não sabe, e muitas vezes não é para ter sintomas e já é para ser diagnosticado precocemente. Pois é, como que a gente faz? Tem hábitos que a gente possa adotar na nossa vida que ajudam a evitar a doença ou não? Ela é hereditária? Sim, tem os dois. Tem hereditário, que não é o mais frequente, mas tem, que tem que prestar atenção. Mas o principal que a gente gosta de avisar é fazer os exames preventivos. E um dos exames mais preventivos que tem é a colonoscopia. A colonoscopia consegue diagnosticar lesões ainda pré-malignas, quer dizer, não se transformaram em câncer, pode se transformar daqui a alguns anos. E se é retirado precocemente, a cura antes de se transformar em câncer. Então, esse é um exame que a gente consegue diagnosticar antes do paciente ter sintomas. Mas é claro, aquele que infelizmente não procura precocemente fazer os exames de rotina, talvez prestar atenção nos seus sintomas. Alteração do ritmo intestinal, por exemplo, aquele paciente que está muitas vezes constipado, o intestino trancado, e aí muda para diarreia, aí depois fica diarreia, depois tranca novamente. Isso é um sinal de alerta, não só para câncer, mas é um sinal de alerta procurar um especialista. Como também sangramento nas fezes. Muitas vezes o paciente tem um sangramento e diz, não, deve ser hemorroidas. Não, deve? Não, vamos ver se é ou não. Então, procurar o profissional na hora certa. Exatamente. O senhor falou em exames de rotina, né? Como que a gente sabe o momento de fazer o exame da colo? Porque a mulher, claro, anualmente faz, né, o exame Papa Nicolau. O homem, a partir dos 40, já sabe que deve procurar o urologista por conta do exame de próstata. E para o intestino? A colonoscopia é preconizado iniciar, pelo menos com 50 anos, fazer uma de base, tá? Claro, se você tem histórico familiar, se tiver um histórico hereditário de câncer de intestino, deve ser feito sempre 10 anos antes do diagnóstico feito do seu familiar. Por exemplo, se foi feito um diagnóstico de câncer de colo com 40 anos, deve antecipar 10 anos, fazer já com 30. Mas as pessoas que não têm histórico familiar, pelo menos fazer 50 anos, fazer um exame de rotina. E aí, sim, se encontrar pólipos, se faz com mais frequência, se não encontrar pólipos, pode se afastar a periodicidade de fazer esse exame. O senhor falou do familiar. Existe, assim, o pai, a mãe, um irmão, um tio, o avô. Existe uma diferença dessa predisposição? Existe uma correlação de histórico familiar, de pólipos familiares, que deve ser investigado e precocemente feito esses exames de rotina. E os pacientes que muitas vezes não têm um histórico familiar prolongado, mas tem um familiar, esse familiar já deve ser valorizado como fazer o exame precocemente. Então, 10 anos antes desse paciente ter tido o tumor, ou pelo menos 50 anos. Tem que ter o cuidado, né? O senhor falou que é um câncer bastante comum aqui na nossa região. O que nós aqui no Vale do Itajaí fazemos de errado que faz com que esse índice seja tão alto para a gente? O câncer de colo de intestino, de reto, ele tem muita relação com a alimentação. Claro que não é só com a alimentação, mas é um dos pontos que deve ser discutidos e um dos pontos que deve ser prevenido. Então, uma dieta rica em defumados, que aqui na nossa região tem muita carne. Então, o que a gente recomenda é fazer uma dieta equilibrada, evitar defumados industrializados. Se for comer bastante carne, deve fazer a mesma proporção em frutas e verduras, fibras principalmente. Então, a dieta equilibrada não é proibido, mas equilibrar a dieta é fundamental. E outra forma de prevenção também é a atividade física. A atividade física também é fundamental para prevenir câncer, inclusive do intestino. É aquela máxima que a gente sabe, né? Alimentação saudável, a atividade física e muita água.
É fácil falar, muitas vezes difícil fazer, mas essas orientações a gente deve fazer e pegar no pé mesmo de as pessoas poderem fazer atividade física, uma comida bem equilibrada e fazer a prevenção na hora exata, como foi falado. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja sempre muito bem-vindo no Ver Mais. Obrigado pela oportunidade.